No programa de hoje a gente já aprendeu sobre o transtorno obsessivo compulsivo ou TOC. Agora está na hora de falar de transtorno bipolar. Para isso, eu vim visitar o Alexandre, que já conviveu com esse distúrbio e hoje mantém a doença sob controle. E quem vai nos acompanhar nessa conversa é a doutora Rosaura, psicóloga da nossa equipe de saúde. O transtorno bipolar é um transtorno mental que leva a pessoa a alternar fases de tristeza profunda e depressão com fases de grande euforia. Alexandre, queria te perguntar há quanto tempo que você convive com transtorno bipolar? Foi em 85, eu tive um surto, muito forte dentro do quartel. E a partir daí, até nos recentes tempos, a minha doença, continua. Só que hoje em dia, graças a Deus, mais branda. Como é que era a sua convivência nessa parte mais forte da doença, mais grave? Era extremamente traumática, turbulenta, entendeu? E de muitas desavenças. Minha vida social praticamente era nula, porque as pessoas me viam como maluco, sendo controlado pela minha família, vigiado o tempo todo. Eu era dopado de medicamentos, porque não tinha um diagnóstico específico para mim ainda. Rosaura, queria perguntar quais são os sinais que podem indicar que a pessoa está tendo um transtorno bipolar. O bipolar, ele é capaz de deitar muito tranquilo, e aí de manhã você dá um bom dia para ele e ele fica, irado, vai deitar, cai numa depressão profunda, que ele fica sem movimento, sem vida. De repente dá um troço nele que ele vai na rua, usa uma roupa extravagante, compra tudo que vê, fica com aquela coisa que muitas pessoas chamam de delírio de grandeza. Na euforia você se sente o poderoso, eu sou o Superman, entendeu? Então eu vou levantar aquele carro, entendeu? Então isso tudo eu tô vendo, mas eu não consigo parar com isso. Eu não consigo deixar de ir no carro para levantar. Só que a gente nunca sabe como é que isso vai se manifestar. E geralmente, nem sempre, mas em forma de surto, que foi isso que o Alexandre falou do exército. Aí, nessa hora, o que faz a gente perceber que é um surto, que ele vai apresentar sintomas muito próximos os da esquizofrenia. As pessoas escutam vozes, as pessoas veem coisa que ninguém vê, as pessoas sentem um cheiro que ninguém mais sente. Olha que cheiro ruim. Eu também já tive cheiros que não tinha, já vi coisas, já ouvia coisas em surto. Qual é o tratamento? Medicamento básico para o transtorno bipolar são os estabilizadores de humor. É uma medicação que a pessoa vai tomar sempre. O que muda é a dosagem. Ele vai de tempos em tempos, que aí isso vai ser de cada caso, para ver se mantém, se muda, se troca, se está aparecendo outro tipo de sintoma, qual é a medicação SOS, porque a pessoa é ensinada a perceber que não está bem, aí toma um SOS, liga para o médico. Quando eu entro em crise, eu já entro. Se eu estiver muito eufórico, eu entro com um antipsicótico, com um calmante. Quando eu estou depressivo, eu entro com antidepressivo. Além desse pacote de medicação, nós temos o que nós chamamos de tratamento psicossocial. Psicossocial são os outros profissionais da área de saúde, fazendo um trabalho em equipe, médico, psicólogo, assistente social, artista plástico, todos juntos, dentro de uma rede de assistência. A gente precisa interdisciplinar. O transtorno bipolar pode se manifestar em qualquer idade? Os transtornos mentais, eles acontecem principalmente entre os 13 e os 35 anos de idade. Nas mulheres, a partir dos 20, 25 anos. Tem fatores que são facilitadores. O uso abusivo de álcool e drogas atualmente tem facilitado em muito surgimento. Um outro fator que é um facilitador é a mudança de ciclo vital. Está na puberdade, entrando na adolescência, entrando na faculdade. São essas mudanças que tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer essas passagens. O transtorno bipolar pode dificultar a vida em sociedade e piorar o rendimento no trabalho ou na escola. Procure um psiquiatra.
para o transtorno, que é fundamental também, é a gente conseguir engajá-lo em grupos de pessoas parecidas, tanto para o usuário quanto para o familiar, que tem que ser grupos diferentes, porque aí ele vai descobrindo que ele não é o único que tem essa coisa, ele vai tendo experiências de pessoas com quadros com bom desenvolvimento, isso vai abrindo um canal de esperança, isso vai dando movimento a ele. Alexandre, queria te perguntar qual a diferença na sua vida antes e depois do seu diagnóstico e tratamento, né? Hoje em dia eu vivo uma vida social mais ou menos, né, enquadrado normal, né, digamos assim. Normal, não digo que normal para mim é uma palavra, né, normal vem de normas, leis, regras, né, é uma pessoa comum. Então, Rosaura, queria te agradecer, obrigado, te dar um beijo. E Alexandre, muito obrigado. Durante o tratamento, o Alexandre recebeu o apoio de um órgão público chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Existem mais de 1000 CAPS espalhados pelo Brasil. E quem vai contar pra gente como funciona esse serviço é a doutora Marta Macedo, coordenadora do CAPS Clarice Lispector, no Rio de Janeiro. CAPS é uma unidade de saúde mental que tem essa característica de ter vindo como um serviço substitutivo daquela lógica exclusiva de hospital psiquiátrico e ambulatório. Então é um serviço que tem a característica do acolhimento, é um serviço de portas abertas na comunidade, as suas ações se estendem para a comunidade, a gente estabelece para cada paciente um projeto terapêutico e esse projeto ele envolve as várias esferas da vida de um sujeito, para além de ser alguma coisa estritamente referida à doença, ao diagnóstico e tudo mais. Então a gente acaba trabalhando com os laços familiares, com os laços sociais, com a inserção no trabalho, no lazer, na cultura. Em geral, um paciente com transtorno afetivo bipolar, ele precisa do recurso da medicação, então ele tem seu psiquiatra assistente aqui no próprio CAPS. A medicação que é prescrita, o próprio CAPS fornece e o paciente é acompanhado, e aí depende do caso, ou em terapia individual ou em terapia de grupo. As crises desses pacientes, em geral, são acolhidas aqui. Dá um trabalho danado, mas a gente entende que é parte também dessa constituição de um vínculo forte, né? O paciente se sentir acolhido por quem o trata. Conviver com TOC ou com transtorno bipolar não é moleza nem para o paciente e nem para a família. Mas o importante é que esses transtornos têm solução. E quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. A gente se vê no próximo Estação Saúde.